É essencial se dar sim essa atenção e levar em consideração, não negligenciar o cuidado, não achar que é para chamar atenção ou que é para uma situação de frescura ou que não é doença, não levar a sério, né? Na verdade, quando a gente diz assim, tá querendo chamar atenção. E o que é chamar atenção? A atenção, ela faz parte justamente do afeto, né? Para desenvolver a nossa estrutura psíquica, emocional, nós precisamos sim de atenção. A atenção é uma demonstração de afeto. Um dos tipos, uma das formas, né? Das variadas formas de demonstrar afeto é justamente você oferecer atenção. Então, o que é querer chamar atenção? É justamente estar precisando de atenção. Estar, de certa forma, clamando por esse afeto que faltou aí em determinada época da vida e que chega num ponto gritante que a pessoa às vezes está passando por um problema, está passando por uma situação difícil, não sabe como lidar com aquilo e aí precisa sim de uma maior atenção naquele momento. Quem nunca passou por situações de se sentir fragilizado, de querer um apoio emocional maior, seja dos familiares, seja dos amigos, né, seja dos parceiros, enfim, essa situação é extremamente humanamente aceitável, né, de chamar atenção, de precisar de atenção. Então, às vezes, a pessoa não tem maturidade emocional suficiente para solicitar essa atenção de uma forma adequada, né? Às vezes a gente é tão julgado, fulano tá querendo chamar atenção, ou tá com um certo tipo de comportamento para chamar atenção, e a gente é tão julgado, muitas vezes, que a gente mesmo não sabe como lidar, né? Não sabe como reagir, não sabe como solicitar ou chegar para o outro e dizer, olha, eu tô passando por essa e essa situação difícil, tô precisando ser ouvida, tô precisando que você me escute um pouco para ver se eu consigo aliviar um pouco essa tensão, essa tristeza que eu tô sentindo. Então, é extremamente natural que isso aconteça. Uma outra questão que a gente traz é justamente como cuidar desses sintomas, né? Porque a gente tá falando aqui de afeto, de estrutura emocional, de como nutrir o nosso psiquismo. E aí eu pergunto para vocês, do que a gente tem alimentado a nossa mente, né? Que tipo de conteúdo a gente tem consumido? Seja nas redes sociais, seja na própria escola, seja na roda de conversa com amigos, seja em casa. Então, do que a gente está alimentando nossa mente? Será que em casa tem muita discussão, tem muito desrespeito, um não escuta o que o outro fala, já vai agredindo, já vai julgando, apontando o dedo? Será que na escola existe também, por exemplo, bullying ou falta de respeito com o professor, de professor para aluno, excesso de autoridade? Nas relações sociais, seja virtualmente ou na roda de amigos, como é que são esses tratamentos? Nas leituras, por exemplo, ou mesmo nos vídeos que você assiste no YouTube ou na televisão, os programas que você tem assistido. Então, o que você tem consumido? Porque para alimentar o nosso corpo, já é bem batido aí nos meios de informação, de comunicação, que se deve ter uma alimentação balanceada, o mais saudável possível. E a nossa mente, do que ela se alimenta? Como é que a gente está nutrindo esse nosso psiquismo? Será que a gente tem consumido muita informação negativa? E ainda mais agora, em tempos de pandemia, o coronavírus que surgiu como uma doença desconhecida, que afetou todo mundo, que deixou
milhões de mortos, né, em todo mundo. E aí a gente foi pego de surpresa, despreparado para lidar com essa situação. Todo mundo precisou ficar em casa, manter esse distanciamento social, e o ser humano é um ser de relações, né, que precisa de interação, é um ser agregador, que busca seus pares, busca estar junto dos seus semelhantes. E aí a gente sendo pego assim de surpresa com tudo isso, esse turbilhão de informações, de coisas negativas. Será que a gente está consumindo muito ao ponto de começar a ficar entrando em pânico também, de só pensar em doença, de não perceber saídas para essa situação, ou de não poder pensar de forma criativa? Como é que eu vou lidar com isso? A realidade é essa, eu preciso encarar isso, de fato está acontecendo. Mexeu com todo mundo, sim, é uma situação difícil para todos, não se pode negar isso, nem fazer de conta que não está acontecendo, não tem como ser insensível a tudo isso, mas ao mesmo tempo, até que ponto a minha mente ela tem essa capacidade de recriar, de buscar alternativas, de encontrar soluções possíveis para se viver mesmo dentro dessa realidade, até porque a gente não tem como mudar a realidade. O que a gente pode mudar é o nosso entorno, o que a gente vai fazer em casa, como é que a gente vai se comportar na escola, tentando se adaptar a essas aulas virtuais, a esses momentos de encontro através da grande rede, que facilita muito a comunicação. Então, o que eu posso fazer aqui perto, porque o controle do mundo e da pandemia a gente não consegue ter, né? Tem estudiosos aí buscando, cientistas buscando vacina, estudiosos vendo a melhor maneira de enfrentar essa situação que atinge todo mundo, mas a gente, cada um do seu local, não tem como dizer assim, a pandemia vai acabar amanhã. É algo inesperado e a gente tem que lidar com esse inesperado e não tem como controlar essa realidade que a gente está vivendo. Então é preciso ter esse equilíbrio emocional. É aí onde a nossa saúde mental é considerada muito importante, porque muitas vezes as pessoas nem se lembravam que existia saúde mental. Achava que tem que cuidar do corpo, ir para academia, malhar, ficar forte, se alimentar bem, mas a questão da mente ninguém valoriza muito. Então, de fato, a gente não foi acostumado a isso. A gente não foi acostumado a se preparar psiquicamente para lidar com situações difíceis, com situações que nos exijam um maior equilíbrio. E aí eu às vezes comparo com a questão de um ferimento no nosso corpo. A gente desde criança se arrebenta, se arranha todo, cai, corre, vai lá, daqui a pouco tem outro ferimento e a gente vai se acostumando com essas feridas do nosso corpo. A gente corre lá, coloca um remedinho, a gente mesmo se acostuma a ir tratando. Às vezes a gente não quer nem ir no médico, nem ir no hospital, porque resolve em casa mesmo. E vai aprendendo a lidar com essas situações. Mas aí quando a dor ou a ferida ou o sofrimento é na mente, é um sofrimento na alma, é um sofrimento emocional, muitas vezes a gente não tem essa habilidade de lidar com essas situações. A pandemia está aí a prova disso, né? Quantas pessoas têm adoecido, ficado mais ansiosas por estar vivendo essa situação tão irregular, né? Tão fora da sua rotina, tão fora do seu cotidiano. Então, de fato, a gente não tem esse costume. Mas aí o que a gente pode fazer para aprender a lidar melhor com essas situações? De cuidar da nossa mente, como nutrir a nossa mente. É muito importante a questão dos pensamentos positivos, da gente conseguir nutrir a nossa mente controlando os nossos pensamentos.
Michele, mas a gente consegue controlar os nossos pensamentos? Consegue sim. É a única coisa que a gente tem controle. Porque do passado, a gente não tem como voltar lá e apagar. O que foi vivido, tem que ser assimilado do jeito que foi vivido e tentado até dar um outro significado, sentir aquela situação de uma outra forma, também criativa, sem tanto sofrimento, sem se sentir tão vítima da situação, porque aconteceu. Muitas vezes a pessoa é vítima, como no caso de um abuso sexual, lógico que a pessoa é vítima. Mas aí ela vai pegar aquele acontecido e vai passar a vida toda se martirizando, porque de fato aconteceu, não tem como tirar nem a culpa do agressor, nem também tirar a realidade dos fatos, né, que de fato aconteceu. Mas o que ela pode fazer é tentar dar um outro significado a isso, que não só de sofrimento, que não só de martirização, que não só de ressentimentos, para estar ali revivendo a mesma dor e não conseguir evoluir nem sair daquela situação, que logicamente vai resultar num adoecimento psíquico mais na frente, se justamente não tiver esse controle, né? O controle do pensamento. Vem uma lembrança ruim. Eu posso fazer o que com essa lembrança ruim? Que tipo de sentido, que tipo de significado diferente eu posso dar a isso? Digamos, uma pessoa que se sente abandonada porque o pai trabalhava viajando e passava muito tempo fora, ou a mãe trabalhava o dia todo porque precisava criar muitos filhos, ou tinha muitos filhos e aí não conseguia dar atenção a todos, né, de uma forma mais personalizada. Cada um tem uma necessidade, então muitas vezes ela não vai conseguir corresponder a essas necessidades igualmente, e aí fica ali na pessoa que viveu aquela situação, aquele sentimento de ter sido mal cuidada. E aí, que olhar você pode ter para essa mãe ou para esse pai que estava vivenciando também uma situação complicada na vida dele, na vida dela, e aí ele estava fazendo o melhor que ele podia fazer, né? Quantas vezes a gente consegue se colocar no lugar do outro para pensar que o outro também está passando por situações difíceis e que muitas vezes ele está fazendo o seu melhor, porque às vezes a gente é tão rápido em julgar, em apontar o dedo, em dizer, mas ele poderia ter feito assim, ele poderia ter feito dessa forma, teria sido melhor, mas aí às vezes o outro já está fazendo o melhor que ele pode, né? Então é importante olhar para esse passado tentando visualizar de uma outra forma, embora a situação ocorrida seja um fato e não vá poder ser mudado. O que vai poder mudar é justamente o pensamento sobre aquilo. E aí esse controle do pensamento é muito importante, porque quanto mais a gente alimenta pensamentos negativos, tem uma frase de Freud que ele diz que o pensamento é o ensaio da ação. Então, se você fica ali no seu pensamento, ensaiando o dia todo, só coisas negativas, só lembranças ruins da sua vida, só situações que lhe trouxeram dor, que lhe trouxeram sofrimento, qual é a tendência de você viver momentos bons, situações melhores, momentos de felicidade? A tendência vai ser quase zero, porque se você passa o tempo todo pensando em coisas ruins, em coisas negativas, não tem como você ter ânimo de planejar coisas boas, de ter atitudes melhores, atitudes positivas, de entrar em ação para realizar um projeto onde você vai ter um futuro mais feliz. Então, isso vai ser uma resposta aos pensamentos que você está justamente nutrindo e alimentando. A sua mente, ela vai responder a isso. E uma das coisas que a gente pode fazer também por si é a questão que eu falei anteriormente do cuidado, né? Desse afeto que a gente mesmo
pode ir desenvolvendo, pode ir nutrindo em nós mesmos e pode ir se dando. A gente pode se dar o melhor cuidado possível. Então, como é que eu desejo ser tratada? Porque às vezes a gente coloca muito o olhar no outro, a culpa no outro, porque fulano me tratou mal, porque minha amiga não me deu atenção hoje, porque eu tava precisando conversar e ninguém lá em casa quis me escutar. Então, às vezes a gente tem muito essa tendência de culpabilizar o outro. E aí, o que é que nós podemos fazer por nós mesmos? Tem alguns autores que falam da questão de cuidar do seu jardim. A partir do momento que você passa a cuidar do seu jardim, borboletas vão vir para aquele ambiente florido. E aí, muitas vezes você fica esperando que o outro venha regar esse afeto em você. E você, o que você tem feito por você mesmo? Como você tem se cuidado? Como você tem se tratado? Se você se permite fazer coisas boas por você? Se você escolhe ter momentos com você mesmo, momentos bons, viver momentos bons? Ou você vive só para os outros? Porque tem gente também que faz essa comparação de achar que, mas se eu pensar primeiro em mim, eu vou estar sendo egoísta. Não tem como pensar no outro, em ajudar o outro, em ser suporte para o outro, se você primeiro não está bem. Então, primeiro você tem que pensar em você, cuidar de você, se regar, se nutrir de bons pensamentos, se nutrir física e mentalmente para se fortalecer e para conseguir ajudar outras pessoas, né? Então, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de autocuidado. E uma outra questão que a gente pode fazer também é regar esse amor próprio, reforçar o amor próprio. Às vezes as pessoas falam muito em empatia, em ajudar o outro, em se colocar no lugar do outro, mas às vezes você não consegue ajudar nem você mesmo. Como é que você quer ajudar o outro? Às vezes você não se sente digno de ser amado, de ser valorizado, de ser merecedor de receber coisas boas. E aí, como é que você vai oferecer coisas boas aos outros se você não consegue oferecer a você mesmo? Então, essa questão de reforçar a autoestima, com os cuidados diários, de tomar banho, pentear os cabelos, se arrumar. Não precisa usar roupas de grife caras, tá todo final de semana em salão, mas aquilo que é agradável aos olhos, limpinho, que tá harmonioso, né? Seu corpo, seu rosto, a forma como você se veste, a forma como você se penteia, a forma como você se cuida. Isso diz muito. A questão da aparência, não só essa aparência externa, mas como você se cuida, diz muito de como você está se sentindo, né? Muitas vezes também existe esse outro lado da moeda, das pessoas quererem enfeitar demais o que está por fora, né, externamente, para aparentar algo que nem sempre corresponde ao que está do lado de dentro. Isso é algo a ser analisado também. Se existe um exagero, né, um cuidado excessivo com essa parte externa e a pessoa nunca está satisfeita com sua aparência, com a sua imagem, isso pode ser analisado também como algo disfuncional. Mas se é algo coerente, ou seja, é um cuidado necessário que todo mundo deve ter e lhe faz bem, a pessoa se sente bem ser daquele jeito, porque muitas vezes o que acontece quando é uma situação disfuncional é que a pessoa se arruma, às vezes faz procedimento estético, recorre a uma série de fatores para melhorar a sua imagem, mas nunca está satisfeita. Ela está sempre reclamando que não gosta disso, que não gosta daquilo, que não se sente bem com o seu próprio corpo, que não está satisfeita esteticamente. Então, isso pode ser disfuncional. Mas o fato de você se cuidar, para você, de fato, se sentir bem, né? Você se apreciar e gostar de você do jeito que você é,
Isso é muito importante, sim, para o reforço da sua autoestima, do seu amor próprio, da sua autoimagem. E deve ser feito, né? Deve ser estimulado e apreciado. Até